vocês sabem, nós temos lutado contra o feminismo, né? Nós, mulheres cristãs, o tempo todo estamos no embate, tentando desfazer as ideias feministas e tentando trazer de volta à luz da Escritura o que é que Deus quer para nós, né? E isso, mais uma vez, é o que a gente vai tentar fazer hoje. Eu não sei se eles receberam papelzinho, Flávia e Cíntia, elas receberam papelzinho? Para perguntas? Para perguntas? Pronto, tem papelzinho para pergunta ali. Se você tiver perguntas sobre a palestra de hoje, você anote. Eu não sei se é hoje ainda ou se é amanhã. Nós vamos poder cuidar de perguntas e respostas, questões mais específicas, né? Então, vocês fiquem à vontade e anotem as perguntas de vocês. Então, a questão do feminismo atrapalhou muito a cabeça da gente, né? Trouxe toda uma ideologia que deu um nó, porque a gente agora fica entre aquilo que o mundo fala e aquilo que a Bíblia fala, e a gente fica tentando achar o caminho do meio, né? E a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a nossa identidade, o nosso valor como mulheres precisa ser extraído da Bíblia, da palavra de Deus, e não daquilo que o mundo diz, não daquilo que as pessoas dizem sobre o que é uma mulher realmente de valor, né? Nós devemos nos lembrar que o mundo jaz no maligno, como diz a glória de Deus. Então, por isso, a maneira do mundo aferir o valor da mulher está comprometido por causa do pecado, né? E aí, a gente vai tentar entender o que é que o mundo fala, o que é que o mundo quer, e a gente vai tentar entender o que é que a Bíblia quer. E como é que a gente acha esse caminho do meio? Como é que a gente pode se portar como mulheres cristãs no mundo que exige uma coisa da gente, diante da palavra de Deus que exige coisas muitas vezes totalmente diferentes, né? Eu sei que aqui entre nós temos meninas, né? Nós temos jovens solteiras, mulheres que são casadas já, mulheres que estão se casando, eu vejo logo duas assim bem na minha frente. Nós temos senhoras como eu, né, que já criaram filhos, que já têm uma jornada grande aí. Nós temos aquelas que já ficaram viúvas, aquelas que nunca se casaram, né? Então, talvez você... Aquelas que estão para casar, eu sei que tem gente aqui que está para casar, né? Não tem ainda nada em vista, mas está para casar. Então, nós temos mulheres de várias situações diferentes aqui, né? E o meu desejo é que você olhe tudo que vai ser falado aqui como o Evangelho, independente da sua situação. Porque às vezes você pode se perguntar assim, poxa, mas eu já criei filho, o que eu vou ouvir sobre criação de filhos, né? Porque é o que a Bíblia fala sobre criação de filhos, é o que a palavra de Deus fala. Então é o Evangelho de Cristo, né? Então nós precisamos conhecer não só por isso, principalmente por isso, porque é a palavra de Deus, mas também porque nós precisamos instruir as moças mais jovens da nossa igreja. Você que é mais velha, você tem um papel fundamental com as suas filhas, com as suas netas, com as meninas da sua família, com as suas sobrinhas, você que nunca casou, com as mulheres mais novas da sua família, da sua igreja. Então esses conceitos são conceitos importantes. É claro que aqui e ali eu vou tentar fazer aplicações às meninas que são solteiras ainda, né? Mas não percam o foco de que entender o que Deus quer da mulher é importante para mim, independente da minha situação. Independente se eu já vivi aquilo ou não, ou se eu já sei tudo aquilo ou não, né? Porque é a palavra de Deus. Então, como eu estava falando, o feminismo ele realmente deu uma enlouquecida geral, né, nas mulheres, né? Botou as coisas bem fora do lugar, né? Talvez você conheça algumas mulheres que, por causa disso, hoje estão à beira de um ataque de nervos, porque acreditou na mentira de que ela tem que ser capaz de realizar tudo. Porque hoje é isso que se fala, né? Que as mulheres são empoderadas, né? Então elas podem tudo, elas podem estar em qualquer lugar, elas podem exercer qualquer função, elas podem estar em qualquer lugar e elas têm que estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E isso já é uma frustração muito grande, porque naturalmente nós somos criadas para algumas coisas e às vezes a gente deixa de viver em função daquilo que nós fomos criados para fazer aquilo que o mundo nos exige. Isso aí tem seu preço. Muitas das coisas que eu vou dizer aqui para vocês hoje, eu tirei daquele livro
que eu sei que vocês conhecem, chamado Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta. E eu vou citar vários trechos para vocês. Um deles diz assim: ser independente, ter uma carreira de sucesso são coisas que se exigem da mulher, mas também únicos, né? Mas também ser uma boa esposa, ser uma boa mãe, ser linda, ter uma casa organizada, ser politicamente antenada, fazer uma pós, viajar de férias com a família, ser magra, sempre, ser linda, ter sempre um sorriso no rosto, ser agradável, né? Conversar sobre todos os assuntos. Tudo isso aqui está no pacote da mulher desejada pelo mundo de hoje. Você tem que ser tudo. Porque não basta só aquilo que um grupo requer de você. Você tem que ser tudo. Aí a Leila Moss fala assim: a maioria das mulheres que eu conheço não se sente invencível, como o feminismo diz. Pelo contrário, muitas delas lutam com sentimentos de inadequação e de insegurança. A maioria das mulheres que eu conheço está cansada. Muitas vezes sentem-se incapazes de administrar os diversos papéis que desempenham e equilibrar as diversas responsabilidades que carregam. A verdade é que nenhuma mulher pode realizar todos esses papéis de forma efetiva, mas cedo ou mais tarde algo ou alguém vai sofrer. E eu achei isso muito interessante. Porque quando a gente tenta desempenhar a nossa função, e hoje em dia com essa história de essas ideologias todas que têm entrado no nosso meio, né, de que a mulher é igual ao homem e de que ela tem que fazer as mesmas coisas que os homens fazem, a gente está meio baratinado. E aí acaba que quando nós não fazemos tudo isso junto, nós nos sentimos sem valor. Mas quando tentamos fazer, olha a loucura, quando tentamos fazer, descobrimos que não conseguimos. E aí o prejuízo já ficou. O prejuízo já ficou. A Nancy diz que lá nos Estados Unidos elas têm em média 50 empregadas domésticas em cada casa, em termos de eletrodomésticos, que ajudam no serviço da casa. Mesmo assim, elas continuam sem tempo. Elas ainda estão sobrecarregadas, porque a demanda do mundo sobre elas, de tudo que elas têm que ser e realizar, é uma demanda muito grande. E ela dá uma saída brilhante, eu achei genial o que ela faz, né? Ela diz assim, que nós deveríamos ser como Jesus. Porque Jesus, ele veio ao mundo e todo mundo queria alguma coisa dele. Mas ele veio fazer só aquilo que o Pai mandou que ele fizesse. E eu achei muito legal. Não é que queria fazer metade de Israel, que ele acabasse com os romanos, que ele fizesse isso, que ele fizesse aquilo. Ele veio, lá em João 17,4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Então, ele veio para fazer aquilo que o Pai disse. Então, nós também deveríamos ser assim. Então, o que todo mundo quer de mim? Posso tentar fazer um pouquinho do que cada um quer de mim? Eu até posso, mas eu não posso prejudicar aquilo que Deus me chamou para fazer. E aí a gente vai falar sobre prioridades. E quando a gente fala do papel da mulher, a gente não pode deixar de falar essa palavra. Prioridade. Vocação. São duas palavras que estão juntas. Para o que Deus nos chamou? A proposta desse estudo de hoje é a gente entender que o papel e a vocação da mulher é ser cuidadora, nutridora de vida, geradora de vida. Deus criou a mulher para isso. E a gente vai ver isso na palavra de Deus, né? Mas a gente se mete em muitas outras coisas, a gente quer fazer muitas coisas e acaba deixando isso de lado, né? Eu sempre falo que a gente tem a nossa vocação, né? Você tem uma vocação para professora, você tem uma vocação para enfermeira, você tem uma vocação para negociante, sei lá, cada um já nasce com uma vocação, mas essa é a vocação secundária. A vocação primária da mulher é ser geradora de vida, é ser cuidadora, é ser nutridora de pessoas. A mulher, ela foi chamada para ser aquela que seria auxiliadora e dona do homem, que cuidaria da sua casa, que cuidaria dos seus filhos. Essa é a nossa primeira vocação. A nossa primeira vocação é no lar. E isso é para todas nós, não é apenas para as mulheres casadas, para as mulheres solteiras também, para as mulheres viúvas também. Então, todas as outras vocações
que nós tenhamos, os dons, os talentos que nós temos, estão subjugados a esse primeiro chamamento, a essa primeira vocação. É isso que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de prioridade, né? Então, como é que nós temos abraçado os nossos compromissos e as nossas demandas? Será que simplesmente nós fazemos tudo aquilo que exigem que nós façamos, sem pensar naquilo que tem a primazia? O que é que Deus exige de nós como mulheres? E para a gente entender isso, eu quero dar uma passada rápida em Gênesis, para a gente entender um pouquinho o papel do homem e da mulher. Eu sei que muitas de vocês já ouviram isso várias vezes, mas eu sei também que está chegando muita gente nova, né, na igreja, e é sempre bom a gente lembrar. Porque quando a gente entende qual é a nossa função, qual é o nosso papel na família, a gente tem mais facilidade de executar aquilo que Deus nos chamou para fazer, né? Diferente do mundo, que diz que nós não temos funções, que nós não temos papéis, né? Que se você sentir vontade de ser homem, você pode ser homem, né? Eu tenho um pastor amigo meu que ele diz que a gente está vivendo uma androgenia funcional, ele chama, né? Androgenia é aquilo que você olha para uma pessoa, você não sabe se é homem ou se é mulher, porque está descaracterizado, né? E ele diz que essa androgenia funcional é a doideira que a gente está vivendo hoje, né? Não existem mais funções e papéis definidos entre homens e mulheres, não existe mais, né? Em alguns aspectos nós mulheres tomamos a frente dos homens e agimos como homens, fazemos aquilo que Deus mandou eles fazerem. Em outros aspectos eles estão se feminizando, né? E agindo como as mulheres deveriam agir. Então, delinear aquilo que a palavra de Deus diz que é a função do homem e função da mulher é sempre muito importante, até para afastar das mentiras que a gente ouve dia após dia, após dia, após dia, em todos os lugares onde a gente vai, né? Então, o princípio bíblico é que o homem é a autoridade no lar, na igreja e no Estado, como dizem os nossos documentos de fé, né? E a mulher é a sua auxiliadora idônea no lar, na igreja e no Estado, né? Então, o homem e a mulher, eles formam uma dupla juntos, cada qual na sua função. Eles não competem entre si, eles não buscam ocupar um lugar do outro, mas os dois estão indo juntos para o sucesso daquele empreendimento. É isso que nós precisamos entender, né? Então, a Bíblia fala que o homem, ele é o cabeça, ele é o provedor, ele é aquele que responde pela família, e nós vemos isso claramente lá em Gênesis, capítulo 2, versos de 15 a 18, quando a mulher ainda não havia sido criada, e Deus dá ao homem as suas funções, né? Eu sempre gosto de falar para as meninas, não leiam o livro de Gênesis, não leiam o Antigo Testamento como um livro de histórias. Deus não deixou para a gente um livro de histórias, mas Ele deixou a sua lei para nós. Então, tudo e qualquer coisa que está escrito na palavra de Deus, o que o Novo Testamento fala? Foi para o nosso proveito que foi escrito. Teve um objetivo de ser escrito. Não é história, não é historinha que você conta para o seu filho antes de dormir, né? Então, a gente precisa entender por que está escrito isso aqui e tirar as verdades de Deus daí. E nesse texto, quando a mulher ainda não havia sido criada, Deus falou assim sobre o que Ele criou. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar sustento e proteção. E o Senhor lhe deu esta ordem, e aí vai descrever a ordem, a lei de Deus. Então, as três características do homem estão aqui claramente expressas. Ele era aquele que cultivaria, proveria o sustento da família, aquele que guardaria a sua família, que protegeria a sua família, e aquele que traria a lei. Os nossos maridos são nossos pastores, são eles que nos ajudam a ser conduzidas ao Senhor. E aí ele dá a lei: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pelo dia que dela comer certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, a família não auxiliadora que lhe seja idônea. Primeiro ele estabeleceu o papel do homem, né? E depois que ele estabeleceu o papel do homem, ele foi e criou a mulher. Também 1 Coríntios 11:3, quer entretanto que saibais ser Cristo cabeça de todo o homem
o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem, 1 Coríntios 11, 8, 9. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Se isso dói no seu coração, você é feminista e não sabe. Nós, mulheres, fomos criadas por causa deles, para auxiliá-los. Segundo o pensamento feminista, isso é ruim. Segundo o pensamento bíblico, isso é lindo. Porque se Deus criou a mulher para o homem, é porque o homem não daria conta do seu chamado sozinho. Então, queridas, nós somos necessariamente necessárias. Isso é incrível. Então, o homem foi criado como cabeça e a mulher foi criada como sua ajudadora. Olha o que a Nancy Ledemans fala, ela é bem boazinha. Eu gosto de gente boazinha assim. Eu gosto de gente assim, que não tem medo, fala mesmo. Estava até falando isso para a Flávia, eu gosto todo dia assim, de falar fora das mulheres da minha igreja. Porque na minha igreja eu conheço todo mundo esses problemas, eu sei como elas pensam, né? Mas quando eu vou para um lugar assim que eu não conheço as pessoas, aí é bom porque eu não conheço ninguém, não sei de nada, eu falo mesmo, não tô nem aí. Foi o que a Nancy fez aqui no livro dela, ela largou a lenha, tá nem aí, olha o que ela diz. Deus criou a mulher para ser a ajudadora do homem, para completá-lo, para ser adequada às suas necessidades. Sua vida devia se centrar na dele, e não a dele na dela. Ela foi feita do homem, para o homem, e dada como presente de Deus ao homem. Então a vida dela gira em torno da vida dele, e ambos juntos para aquilo que Deus planejou para aquela família. Isso que a gente não entende, né? Então isso é ser auxiliadora. Mas não é isso que o mundo pensa das mulheres. Se você for fazer um discurso desse, se eu citasse essa frase, imagina aí, legal, citar uma frase numa universidade hoje, num centro acadêmico hoje, você sai escoltada pela polícia, né? Porque o que o mundo pensa hoje, esse pensamento aqui é um pensamento abominável ao mundo, né? E a gente precisa cuidar do nosso coração. Porque muitas vezes a gente não quer dizer que a gente pensa igual o mundo pensa. Tá lá dentrinho. Quando você ouve um negócio desse, a mulher foi criada para o homem, você quase dá vontade de falar aqui, Paulo. Eu já fui em lugares que as mulheres disseram para mim, Paulo era machista. Aí tem todas aquelas desculpas, né? A Paulo era machista, isso foi naquela época, porque a sociedade daquele tempo, né? Então a gente tenta, de alguma forma, dar uma aliviada, né, naquilo que a gente acha que não está certo, né? Mas a gente deve se lembrar que a palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus é a lei de Deus para todas as eras, para todos os povos, para todos os tempos, né? E ela é infalível, ela é inerrante. Foi divulgada uma entrevista na revista Times falando sobre as 10 mulheres mais obstinadas no mundo. E eu achei tão interessante, porque quando eles falaram dessas 10 mais, elas só colocaram como importante, como realização importante, coisas que estavam fora do âmbito familiar, coisas que estavam fora daquilo que Deus chamou a mulher para fazer como sua primeira vocação. Não que seja errado você premiar uma mulher que seja boa em alguma coisa que não seja relacionada ao lar, não é isso. Mas é que dentre essas 10 que foram ovacionadas lá na revista Times, não tinha nenhuma, veja. Elas combinavam, segundo a colunista, talento e dinamismo para serem bem-sucedidas. E na lista havia superintendente de segurança pública, dona de um time de beisebol, uma cantora de rap, uma magnata fashion, uma alpinista, dentre outras. Ficou evidente, diz a Nancy Ledemans, a falta de recompensa à mulher bem-sucedida em áreas não ligadas à carreira profissional. Vou repetir, ficou evidente a falta de recompensa à mulher. Isso aqui quase que não cabe na mesma frase, essas duas palavras, né? Bem-sucedida em casa. Quase que não cabe, né? Desce igual
Sabe banana quando está travando? Desce igual a banana quando está travando, que não está madura, né? Mulher bem sucedida em casa. Mas se uma mulher está em casa cuidando dos filhos, ela não é bem sucedida. É isso que o feminismo fala, né? Então a Nancy Leidemans, ela disse que ficou muito claro isso. Que em momento nenhum elas citaram ou exaltaram mulheres que continuassem bem casadas com o mesmo marido durante anos a fio. Não houve um prêmio para essas mulheres. Para a gente que está ali na luta com o mesmo marido há tantos anos. Para mulheres que criaram filhos que contribuem para a sociedade. Não houve nenhum elogio a mulheres por serem reverentes, moderadas, recatadas. Não houve nessa reportagem da revista Times e não há em lugar nenhum, pelo contrário. Na nossa sociedade, a mulher que é louvada é a mulher que, ela, na verdade, ela para ser louvada, ela não pode ter nenhuma dessas qualidades que eu vou ler aqui agora. Né? Então, não houve nenhum elogio à mulher por ser reverente, moderada, recatada, singela, gentil, por amarem os maridos e os filhos, por manterem suas casas organizadas, por cuidarem dos pais idosos, nem por serem hospitaleiras, bondosas, prestativas, misericordiosas ou por demonstrarem compaixão pelos pobres e necessitados. Então, isso não tem valor. Nada disso tem valor. E aí, quando a gente vai ler o livro de Tito, aí a gente vai ver o que tem valor. Quando a gente vai ver as recomendações a Timóteo quanto aos líderes da igreja, né, e diz como as esposas deles precisavam ser, as qualidades que são requeridas ali, como as qualidades que são requeridas da mulher em Tito 2, para ensinar para as mulheres mais novas, não são coisas que são admiradas e amadas pelo mundo. Não são. E aí a gente se vê numa bifurcação, né? A gente se vê, muitas vezes a gente se vê se sentindo péssimas, porque somos boas esposas, porque estamos trabalhando na igreja, porque estamos socorrendo os necessitados, mas não somos a melhor advogada do país, porque não deu tempo, porque eu estou cuidando do menino. Né? Isso é uma coisa que muitas vezes abate a gente. Porque a nossa perspectiva está sendo medida e aferida pelo mundo, não pela palavra de Deus. Então, a verdadeira influência da mulher na sociedade não é, gente, nos lugares onde os homens estão, porque eles já estão lá. Tem um outro lugarzinho chamado lar que está ficando sem ninguém. Entendam, eu não estou dizendo, porque eu não digo isso, mas tem gente que diz que eu digo, que a mulher não pode trabalhar fora do lar, ou que a mulher não possa trabalhar dentro do lar. Não é isso que eu estou dizendo. O que a gente está falando é questão de prioridade. Existe tempo para todo propósito. Existem momentos em que você precisa se dedicar mais a uma coisa do que a outra. Existe a questão da nossa vocação, do nosso chamado. Abandonar o nosso chamado para cumprir outro chamado que não foi dado a mim é pecado. Entenderam? Quando a gente abandona e prejudica a nossa vocação, aí sim nós estamos pecando. Então, como é que a mulher verdadeiramente influencia a sociedade? Segundo a revista Times, é você sendo top na sua carreira, você fazendo cada vez mais cursos, mais viagens, lendo mais, né, você crescendo. Assim você vai influenciar a sociedade, né? Muitas mulheres falam isso para mim. Poxa, mas eu não me sinto servindo a sociedade, né? Eu acho que como professora, eu sou mãe, pronto, minha situação, eu sou mãe de 4 filhos e professora. E eu tinha 4 filhos pequenos, hoje eles são grandes, mas eles foram pequenos um dia, né? Muito pequenos, muito terríveis, muito bagunceiros, deram muito trabalho, né? Como é que eu podia, nesse momento da minha vida, olhar para meus 4 filhos, olhar para minha casa, olhar para meu marido e pensar, eu preciso exercer influência sobre o mundo, eu quero deixar alguma coisa para o mundo. Fica aí, casa, marido, filhos, que eu vou aí exercer influência no mundo rapidinho e já volto. Minha influência estava ali. O trabalho estava clamando por mim ali. Então, aquele momento da minha vida era um momento da minha vida que eu precisaria investir
ali. Então a nossa verdadeira influência é no nosso lar, é o lugar onde a mulher exerce toda a plenitude do seu chamado e da sua vocação. Como filhas obedientes aos pais, viu, meninas solteiras? Assim você exerce o seu chamado, a sua vocação também. Como filhas obedientes, respeitadoras, como auxiliadoras idôneas dos nossos maridos e como aquela que vai criar a futura geração, como aquela que vai influenciar as mentes e os corações da próxima geração. A mulher, ela é chamada para ser guardiã do lar, nutridora e geradora de vida. E esse chamado é para todas nós, é para você que é solteira também, né? Às vezes a gente acha que nós somos solteiras, a nossa vida só vai começar no dia que a gente casar, né? Então, até casar, a gente pode viver a nossa vida do jeito que a gente quer. Não é isso que a palavra de Deus fala. Então, você que é solteira, ou você que já é viúva, você que já ou é casada ainda, mas já tem seus filhos adultos, como eu, como é que a gente pode usar o nosso tempo? Você entende? Eu conversava esses dias com alguém. Você entende que toda vez que a mulher pensa em ter tempo fora de casa, tipo, os filhos já estão criados, né? Então agora ela precisa só servir ao marido, né? Ajudar a ser auxiliadora do marido. Você já percebeu que toda vez que a mulher tem algum tempinho, a primeira coisa que ela pensa em ganhar dinheiro é ir para fora para conquistar alguma coisa? Eu nunca fui numa conferência de mulheres em que elas dissessem assim para mim: pois é, eu ainda sonho com um dia em que eu vou acabar de criar os meus filhos e que vai estar tudo mais tranquilo lá em casa para eu poder servir mais ao Senhor na igreja, para eu poder ajudar no orfanato, para eu poder visitar mais os doentes da igreja, para eu poder visitar os velhinhos da igreja, para poder ter tempo de fazer um discipulado com os meninos. Não! Toda vez que uma mulher fala para mim que ela não vê a hora dos filhos crescerem para que ela tenha tempo de ganhar dinheiro, de ir para o mercado de trabalho de novo, porque aqui ela se sentiu infrutífera, ela se sentiu aniquilada, ela se sentiu sem propósito. Então ela quer sair. Só que quando a gente lembra da nossa vocação de nutridora, a gente precisa se lembrar que o nosso ministério, muito entre aspas, está em servir. Isso se manifesta dentro de casa o tempo todo, mas isso se manifesta fora de casa também. Servindo a igreja, servindo aos irmãos, servindo aos nossos pais idosos, né? Então, o tempo todo, a nossa vocação está relacionada a isso. Lá em 1 Coríntios 7, 32 a 34, diz que quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva quanto a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Assim ela está dividida. Né? Você quer trabalhar para o Senhor, mas você tem trabalho. Você tem uma carreira dentro de casa. O que ele está dizendo? Se você ainda não tem essa carreira dentro de casa, se você não tem mais, aproveite o seu tempo no serviço a Deus. O tempo livre das solteiras deve ser usado não para si mesmas, mas para o trabalho do Senhor. Então, será que a nossa reputação como meninas solteiras, ou como aquelas que não têm mais filhos pequenos, que a casa não demanda mais tanto dela, será que a nossa reputação tem sido de boas obras? E boas obras significa deliberadas ações úteis aos outros. Então, será que deliberadamente eu me proponho a ser útil no reino de Deus, as pessoas ajudando-as, trabalhando para elas, né? Então, ser feminina não é apenas o que nós somos, mas é o que nós fazemos também, é como nós expressamos isso, né? E a gente pode começar, como solteiras, a gente pode começar fazendo isso com a nossa mãe, ajudando a nossa mãe, servindo a nossa mãe, ajudando e servindo as mulheres da nossa igreja. Né? Então a missão de toda mulher é afetar a sociedade por meio da influência da família. É isso que a gente não entende. E essa influência é uma influência poderosíssima. Essa é a maior influência sobre a terra, seja para o bem, seja para o mal. É uma mãe e uma esposa. Essa é a maior influência.
Porque, lembra que Provérbios fala, Provérbios 14:1? A mulher sábia edifica sua casa, a tola com as próprias mãos a derruba, né? Então a mulher, ela tem esse poder, ela tem o poder de dar o tom do casamento. Vocês que são casadas há muitos anos sabem como é que isso funciona, né? Você está em casa, esperando seu marido chegar, de repente ele chega aperreado de problema no trabalho, de um dia muito cansativo, e quando ele chega e você diz, oi amor, tudo bem? Ele diz, não tem nada bem. E você diz, vai tomar um banhozinho, vem jantar, vamos ver um filminho? Vamos fazer nosso culto doméstico? O homem muda, é outro homem. Ao passo que quando ele chega e fala a mesma coisa, a gente diz, eita, que só reclama, homem. E aí você briga com ele, você joga um caminhão de problema em cima dele, a reação é outra. Então, está muito na nossa mão, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso amanhã, quando a gente for falar sobre submissão em situações difíceis, né? Está muito na nossa mão, dá o tom da casa, né? Então, a gente precisa lembrar disso, que a mulher sábia é aquela que edifica o seu lar, né? Então, vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho, mais especificamente, sobre criar filhos e ser boa dona de casa, né? Sobre ser boa esposa, a gente vai falar amanhã. Talvez, se der tempo, eu vou começar rapidinho, porque essa sobre ser esposa é muito grande. Eu vou tentar dar uma pincelada hoje, né? Mas a primeira forma de nós influenciarmos o mundo é criando filhos. Lá no texto de Tito, no finzinho, quando fala que nós devemos, que a mulher mais velha, ela deve ser mestra do bem, né? E ensinar as mais novas a como ser várias coisas, mas dentre elas, amar os maridos, amar os filhos e ser boa dona de casa. No finalzinho do texto, ele dá um motivo. Vocês lembram do motivo? Para que o evangelho não seja difamado, para que a palavra de Deus não seja difamada. É uma coisa incrível. Você deve ser uma boa dona de casa para que o evangelho não seja difamado por sua causa. Não é pesado isso? Não é puxado isso? Não está em oposição, em rota de colisão com tudo o seu mundo? Que ser dona de casa é uma coisa sem valor? Não é isso que Deus pensa. Não é isso que Deus pensa. E por que fala ali para o evangelho não ser difamado? Porque quando nós professamos a nossa fé, as pessoas que estão ouvindo a nossa profissão de fé esperam uma atitude nossa. E aí, quando nós não agimos desse jeito, as pessoas se escandalizam. Então, o evangelho é difamado. Você já viu quando você está conversando numa roda de amigos e alguém fala, fulano e fulano, sei lá, se separaram. Aí fala, eita, mas eles não eram crentes? Isso os ímpios falam. Eles esperam que a gente permaneça casado. Eles não querem permanecer casados, eles esperam que a gente permaneça. Porque eles sabem que isso existe de um crente, né? Então, a nossa forma de viver a nossa vida no desempenho das nossas funções pode envergonhar o evangelho, ou pode, como diz lá no finzinho, quando ele fala sobre outras funções de outros tipos de pessoas, ele diz, para que o evangelho de Cristo seja ornado, seja enfeitado, embelezado pelas nossas atitudes. Então, em primeiro lugar, criando filhos. Então, embora nós não estejamos desempenhando um grande trabalho numa grande empresa, nem tenhamos sido chamados para o campo missionário em outros países, nós estamos fazendo o maior de todos os trabalhos que uma mulher pode fazer, que é ensinar os nossos filhos a amar ao Senhor. Não tem trabalho mais importante e mais digno do que esse. Ensinar os nossos filhos a amar ao Senhor. Você não vai receber prêmios, você não vai ter reconhecimento nenhum, pelo contrário, as pessoas vão virar a cara para você, as pessoas até mesmo dentro das igrejas muitas vezes, né, achando que esse é um serviço que qualquer um pode fazer. Quando é justamente ao contrário. Os outros tipos de trabalho, qualquer tipo de trabalho, qualquer um pode fazer, basta ter aptidão. Ser mãe, não. Para ser mãe, você tem que só ter um filho. Teve o filho, ou adotou o filho, né? Se você não pode ter filhos, você adotou o filho, pronto. Você já está apta
para fazer o seu serviço e ninguém pode fazer no seu lugar. Pai e mãe. Ninguém pode. Tanto que quando você vai ler os textos da Escritura, em momento nenhum você vê ordens, mandamentos para as avós. Vocês já viram algum versículo assim? Vovó, faça isso. Ensine assim. O tempo todo é paz. No Velho e no Novo Testamento. Salmo 78, que ouvimos e aprendemos, que nos contaram nossos pais: não encobriremos a seus filhos, contaremos a vindoura geração. Olha aí, cara, as obras do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez. São os pais. Em Efésios 6, vós pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, criais na disciplina de uma estação do Senhor. Não tem ordens para creche, não tem ordens para babás. Não tem ordens para as secretárias, tem ordem para os pais, para o pai e para a mãe. Essa é a nossa responsabilidade. A gente está vivendo num mundo que terceiriza isso. Né? Aliás, a gente está vivendo num mundo que terceiriza tudo. Né? E a mulher tem terceirizado o seu papel no lar e na família para ir competir com os homens lá fora. E está deixando alguém fazendo o seu papel aqui dentro. Então, os instintos maternais fazem parte da nossa natureza. Isso vale para todo mundo, vale também para as solteiras, vale também para aquelas que nunca tiveram filhos, porque você não influencia só a próxima geração dos seus próprios filhos, mas das crianças da sua igreja, das crianças da sua família. Né? Isso é uma falha, às vezes, que eu vejo nas igrejas com as mulheres que não são casadas. Aquelas que são solteiras e aquelas que já são ou viúvas ou divorciadas. Né? A falta dessa integração com o corpo de Cristo, isso é uma coisa que a gente necessita. Você que tem seu marido e seus filhos, quando for chamar alguém para jantar na sua casa na sexta, lembra de chamar aquela moça que nunca se casou, lembra de trazer ela para viajar com você, lembra de incluir na sua família, porque ela tem experiências para trazer e coisas para aprender com a sua família, aquela mulher que já não tem mais filhos em casa, que é viúva, que está sozinha. Né? Isso é uma coisa que o corpo de Cristo faz muito bem, porque nós somos família. Né? Então, nós, mesmo não tendo filhos, essa vocação de ser mãe está aqui, ó, dentro de nós. Deus nos fez assim. Né? Cuidar das crianças, cuidar da próxima geração que está ao nosso alcance. E a diferença disso, gente, é sentida nas gerações seguintes. A diferença da mulher entender o seu chamado como mãe e de entender a necessidade que ela tem de fazer o que Deuteronômio 6 ensina. E fazer o que Deuteronômio 6 ensina e exige, não dá para fazer 10 minutinhos à noite quando você chega morta. Não dá para fazer. Eu sempre digo que quando você vê artista dando entrevista, né, é uma graça. Porque elas sempre dizem assim, a entrevistadora pergunta: como é que tá a sua agenda? Eu tô igual uma louca fazendo novela, filmando não sei o quê, no Rio, em São Paulo. Mas e os seus filhos? Não, a gente tem uma superestrutura em casa. Superestrutura em casa significa alguém cria o filho dela enquanto ela está pelo mundo. Mas a gente tem sempre 20 minutinhos de qualidade. Não é esse discurso? A gente cai nesse discurso também. Porque 20 minutinhos de qualidade é muito melhor do que um dia inteiro sem qualidade. Porque se eu ficar com meu filho o dia inteiro, ele vai me enlouquecer. E o tempo entre a gente não vai ser bom. Mas para fazer aquilo que a palavra de Deus manda a gente fazer, você precisa mais de 24 horas por dia. 24 horas no dia não é suficiente para você dar conta do tamanho da responsabilidade que é levar um pecadorzinho miserável a se dobrar a Cristo. Não é mesmo? Para quem tem filho sabe o que eu estou falando. É muito difícil. Então, esse é um trabalho. Gente, isso se chama carreira. A maternidade, ela é uma carreira. E aí eu conheço aquelas que falam assim: pois é, eu não tenho tempo para isso. Né? Eu casei, mas a gente não quer ter filhos, não, porque eu quero outras carreiras. Né? Isso é pecado.
Isso é pecado. É claro que eu estou falando, entenda o que eu estou falando, vocês me baterem depois. Eu não estou falando que não ter filhos é pecado. Eu estou falando que optar por não ter filhos é pecado. Porque às vezes você não tem filho por uma série de contingências. Né? Você não pode ter filhos, você, sei lá, seu marido não pode ter filhos, vocês tentaram adotar, não conseguiram, sei lá. Né? A questão é onde está o nosso coração. O que é que brilha aos meus olhos? O que é que eu desejo de importante nesse mundo? Né? Então nós como mães, nós não vamos receber prêmios, mas a nossa influência vai durar mais do que a nossa vida. Porque quando a gente morre, tudo que a gente tiver conquistado nesse mundo vai ficar por aqui mesmo. Mas as coisas que nós tivermos construído para a eternidade vão para a eternidade. Né? E o nosso relacionamento com o nosso marido e a criação dos nossos filhos são algumas dessas coisas que vão perseguir, no bom sentido, a gente na eternidade. Né? Então, como é que a gente faz para que a geração seguinte da nossa igreja seja melhor do que essa? Investe nas crianças, ensina as crianças. Na EBD? Também. Mas a EBD conta com quantas horas semanais? 2? 1? 1 hora por semana não é suficiente para quebrar o coração. Né? A gente faz isso em casa. Né? Tem gente que diz, mas eu criei meus filhos na igreja, hoje eles estão fora do evangelho. Eu tenho um pastor amigo que fala, pois é, esse é o problema, você criou na igreja, você tem que criar em casa. Porque na igreja não tem tempo. Importantíssimo, um tempo que é ordenado por Deus, que é o dia do Senhor, mas são poucas horas. A continuidade disso é nas outras 160 e tantas horas que nós temos na semana. Né? Então, Deuteronômio 6 exige que você fale da lei de Deus para o teu filho, de manhã, de tarde, de noite, e em todas as circunstâncias da vida. Né? E aí eu queria ler para vocês uma pesquisa que foi feita com os descendentes de 2 homens. Que a gente falou, né, que a geração seguinte é afetada pela forma como nós encaramos a maternidade, né? E essa pesquisa prova isso. São os descendentes de Jonathan Edwards e os descendentes de um cara que fazia oposição a ele, chamado Max Jukes. Então, foram pesquisados 1.394 descendentes de Jonathan Edwards. Dentre estes, haviam 3 presidentes de universidades, 3 senadores, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores universitários, 75 oficiais do Exército e da Marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque, 1 vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 250 formados em universidades, governantes de estados e diplomatas. Max Jukes, um famoso ateu contemporâneo de Jonathan Edwards, o qual frequentemente atacava seus discursos e ideologias, viveu uma vida ímpia e se casou com uma jovem ímpia. Ele era alcoólatra e não parava em nenhum emprego. Dos seus 540 descendentes, já acendeu a luzinha aí? Quantos eram os descendentes de Jonathan Edwards? 1.394. Os descendentes dele eram 540. Vou nem falar sobre isso, tá? Vou deixar esse assunto todo dia. Desses 540 descendentes, 310 morreram como indigentes. 150 foram criminosos, dentre estes 78 assassinos, 100 alcoólatras e mais da metade das mulheres foram prostitutas. Que loucura! E a gente acha que quem educa é a escola, né? A pátria educadora, né? Quem educa é a escola, quem educa é a igreja. Não é, gente. E a influência daquilo que a gente faz dentro da nossa casa, aqui ele citou na vida pública desses homens, né? Mas a influência é muito maior do que a vida pública desses homens. Eles não só, os filhos dos crentes, não só não devem dar prejuízo para a sua nação, como devem dar
lucro para a sua nação, como devem ser cidadãos honrados, mas não é só isso. A questão nossa é muito mais do que isso, porque você pode ter filhos brilhantes, bons cidadãos, que vão para o inferno. Então é muito mais do que isso, né? Então, o maior legado que uma mãe pode deixar neste mundo é uma geração que tem noção. Esse é o maior legado. Porque a gente morre, né? Rápido, a vida passa como um copo de gelo. E o que fica? Em segundo lugar, em último lugar, cuidando do nosso lar. Então, a verdadeira influência da mulher na sociedade, em primeiro lugar, como? Eu não estou botando em ordem de importância não, tá, gente? Porque em ordem de importância seria amando o marido, uma boa esposa em primeiro lugar, uma boa mãe em segundo lugar e uma boa dona de casa em terceiro lugar. Mas eu estou botando nessa ordem porque sobre esposa eu não quero falar mais longamente. Então, em segundo lugar, cuidando do lar. O cuidado da casa, se for, diz a Nancy Leirão, se for feito com energia, imaginação e habilidade, tem tanto desafio e oportunidade de sucesso e de fracasso, crescimento e expansão, regalias e incentivo, quanto em qualquer empresa, acrescido de uma condição que nenhum outro emprego te oferece. Trabalhar para as pessoas a quem você mais ama e a quem você mais quer agradar. Então, o cuidado com a casa, o cuidado com o nosso lar, diferente do que dizia a feminista Simone de Beauvoir, na qual meu nome foi misturado, é uma forma, ironia, né? Ela é de se ela reconhecesse. É uma forma de boas obras. O cuidado com a casa é uma forma de boas obras, é uma forma de servir a Deus e ao próximo. Mas Simone de Beauvoir dizia que o trabalho de casa não desembocava em nada proveitoso para a sociedade. É uma frase cunhada nos quintos dos infernos. As pessoas acreditaram nessa mentira e abandonaram seus postos, relegaram, delegaram o seu trabalho a outras pessoas e foram-se embora. Então, o nosso trabalho em casa é sim essencial. Por que o nosso trabalho é essencial? Porque somos nós que cuidamos da logística. Sem a mulher no centro da casa, os intentos de toda a família se desmoronam. Porque nós somos uma equipe, porque nós trabalhamos juntos. E você, como equipe, cada qual tem a sua função. Por que isso é tão fácil de entender numa empresa e dentro de casa a gente não entende? Não é? Pensa numa empresa. Pensa numa empresa onde todo mundo quer servir o café. Quem vai atender o telefone? E quem é que vai ser o gerente de vendas? Mas e se todo mundo quiser ser gerente de vendas e ninguém lavar o banheiro? Cada um tem a sua função para que o negócio ande. O problema é que a gente coloca valor em algumas coisas e a gente tira o valor de outras. A questão é, quem dita o valor dessas coisas? É isso que a gente precisa se perguntar o tempo todo. Porque para nós, quem deve ditar o valor de cada função é a palavra. Não é o feminismo, não é o mundo, não é a Xuxa. Sei lá, acho que a Xuxa nem em frente mais, né? Sei lá quem foi Oi? Fátima Bernardes. Quem é que diz o que é importante? Né? Então é isso que a gente precisa se lembrar o tempo todo. Então, a intendência é a parte no quartel, lá no exército, que cuida da retaguarda do pelotão. A intendência é a área que cuida da retaguarda. Os fuzileiros vão na frente, eu não sei os nomes não, tô chutando. Né? Eles vão na frente, tem aquela tropa que vai para a guerra, tem o pessoal que fica. Se o pessoal que fica disser, quero ficar não tem graça, ficar não dá reconhecimento, eu quero ir também. Se você pensar numa guerra, ou num exercício de guerra, meu marido foi militar há muitos anos, e ele era de intendência, eu falo porque eu sei do que eu estou falando. Ele era de intendência, então eles iam fazer acampamento na mata, lá na Amazônia.
Então armavam as redes, armavam o acampamento, e eles, os outros pelotões iam para treinamento o dia inteiro. Ele ficava comandando os soldados e os cabos dele, para que quando eles chegassem à noite, tivesse farda limpa e seca, porque eles passaram o dia na lama, tinha que ter meia seca, coturno seco, tinha que ter comida, para que quando eles chegassem, eles não precisassem fazer a sua própria comida, se é que vocês me entendem, e eles não tivessem que lavar a sua própria roupa, porque eles precisavam descansar para amanhã. Entende? Equipe? Hoje em dia, se você disser isso para o mundo, as pessoas enlouquecem. Por quê? Porque o homem, ele tem que lavar a própria roupa dele. O homem tem que passar a camisa dele. Porque as tarefas são divididas. Não, gente, as tarefas não são divididas, ok? Não são. O cuidado da casa é uma função exclusiva da mulher. É a obrigação dela. Eu estou dizendo com isso que o homem não pode ajudar? Não, gente. Lá em 1 Pedro 3, verso 7, a palavra de Deus fala que o homem ele precisa viver a vida comum do lar. Sabe o que é viver a vida comum do lar? Lavar a louça. Ajudar a cuidar das crianças, trocar fralda. Mas ajudar a mulher, ser prestativo, ser servo, não significa que essa seja a obrigação deles. Entendem? É diferente, é cada um na sua função, para que dê tudo certo, para que as coisas andem. Né? O exército tem uma frase muito legal que diz assim: o exército marcha sobre seus estômagos. Isso quer dizer que eles só ganham uma guerra se eles estiverem bem nutridos, se eles estiverem sem fome. Eles têm que ser preparados para isso. Alguém tem que fazer esse trabalho. Não sei se vocês lembram da Guerra das Malvinas. Eu sempre conto isso porque o Areva era militar na época, a gente estava ouvindo muito sobre o assunto, porque o Brasil ia mandar uma força para lá e o Areva iria junto, eu era recém-casado. Meu marido quase foi para a guerra. Mas vocês sabem como é que a Inglaterra acabou com a brincadeira com a Argentina, na briga pelas Ilhas Malvinas? Atacando a intendência, bombardeando lá a parte de trás. Então eles não tinham mais como oferecer comida e roupa limpa para os soldados. Perderam a guerra. Né? Então a retaguarda é muito importante. Né? Quando a gente lê Provérbios 31, que é um texto maravilhoso e tão mal interpretado, a gente vê a mulher como o centro daquela casa. Cadê o seu marido? Ele é estimado entre os juízes da terra quando se assenta com os anciãos. O coração dele confia nela. Não haverá falta de ganho. Sabe por quê? Porque ele tem uma mulher competente, cuidando das coisas que ele não pode estar cuidando, porque está cuidando de outros. Então, as nossas filhas não estão sendo preparadas para isso. As moças da nossa igreja não estão sendo mais preparadas para isso. Não estão sendo preparadas para amar a família, amar o lar, amar filhos, amar a casa, saber cozinhar, saber ir para um banheiro. A gente não ensina mais isso às nossas meninas e elas sofrem depois. Porque elas entram no casamento e quando elas dão de cara com uma casa, elas não sabem o que fazer. Quando elas dão de cara com um bebê, elas se desesperam, porque elas não sabem como fazer. Né? Então, o ensino das mães e das mulheres mais velhas, da importância desse papel, e não só da importância do papel, mas ensinar a botar a mão na massa, ensinar a fazer, é extremamente importante, vai facilitar a vida dela no futuro. Né? E como é que nós, mães, podemos fazer para que nós preparemos as nossas filhas? Com o nosso exemplo também. Além de ensinar, também com o nosso exemplo. Que tipo de dona de casa você é? Você é uma dona de casa desleixada, relaxada? Você é uma dona de casa que reclama o tempo todo das coisas que você faz? Sua filha está vendo isso, sua filha está aprendendo isso com você. Ou você é uma dona de casa que você sabe que enquanto você está servindo ao seu marido, você está servindo ao Senhor. Se você tem essa ideia de que o que você está fazendo é chamamento de Deus para você, gente, isso não é brincadeira. É o chamado de Deus para você. Se você entende isso e você faz isso com alegria, suas filhas estão olhando, estão aprendendo. As moças da sua igreja estão olhando e estão aprendendo.
Então, instrua a sua filha nisso. Ajude-a a amar o lar. Ajude a arrancar os pensamentos feministas da cabecinha dela. Esses dias eu conversava com uma moça que ela falou para mim, Simone, eu estou chocada. Porque eu conversando com uma menininha de 7 anos, eu perguntei assim para ela, o que você quer ser quando você crescer? Aí ela disse várias profissões. Eu quero ser astronauta, uma coisa de criança, né? Eu quero ser astronauta, eu quero ser médica, eu quero ser nananana. Aí essa minha amiga perguntou, e dona de casa? E a menina respondeu, dona de casa não, porque tem que acordar muito cedo para pegar o ônibus para ir trabalhar na casa. Ela entendeu que dona de casa era secretária. Ela não sabe o que é dona de casa, porque na cabeça dela, dona de casa é empregada doméstica. Olha como é que a gente já está num outro patamar na nossa sociedade. As meninas não sabem nem que isso existe mais. Essa menina é filha de crentes, criada dentro da igreja, mas não via. Eu conversava hoje com a Flávia, né? Como a gente tem dificuldade, por exemplo, enquanto a gente está criando filhos, de ver outros casais criando filhos biblicamente, com o uso da vara, criando como a Bíblia manda. Não tem mais isso dentro das igrejas, então a gente tem dificuldade de olhar. A gente tem que pegar livro para descobrir. Sabe de quem que é a culpa? Nossa, mulheres mais velhas. Nós não estamos ensinando as mulheres mais novas da nossa igreja a ser boa mãe, boa esposa, boa dona de casa. A gente não ensina mais isso para elas. A culpa é toda nossa. E eu gostaria de terminar esse trecho, e aí vocês vão me dar só mais 10 minutos para entrar no papel da mulher como esposa, lendo para vocês um texto muito legal que fala sobre um guardião de fonte, que é o comparativo do nosso trabalho, do trabalho da mulher em casa. Um homem idoso, morador pacato de uma floresta, vivia numa vila no leste dos Alpes. Muitos anos atrás, os vereadores contrataram um velho senhor para ser o guardião da fonte, para cuidar da pureza da fonte incrustada na montanha. Quando ela transbordava, suas águas alimentavam o belo lago que corria pela cidade. Com grande regularidade, fiel e silenciosa, o guardião da fonte patrulhava as montanhas, removia galhos e folhas e limpava o lodo que se depositava por onde a água passava. Com o tempo, a vila se tornou uma atração popular para os turistas em férias. Cisnes graciosos flutuavam na fonte claríssima, os moinhos de vários estabelecimentos comerciais rodavam dia e noite e as terras eram naturalmente irrigadas. Os anos se passaram e uma noite os vereadores da cidade tiveram uma reunião semestral e quando analisaram o orçamento, um dos homens viu o salário que era pago ao obscuro guardião das fontes. Quem é esse velho? Ele perguntou indignado. Por que temos que manter esse homem e seu salário entrando e saindo? Ninguém nunca o vê, pelo que sabemos, ele não faz diferença. Ele não é mais necessário. Numa votação unânime, os vereadores dispensaram os serviços do velho homem. Durante várias semanas nada mudou. Mas no início do outono, as folhas das árvores começaram a cair, pequenos galhos se partiram e caíram na fonte, impedindo o fluxo de água limpa. Uma tarde, alguém notou um lodo marrom amarelado no lago. Poucos dias depois, a água ficou mais escura. Dentro de uma semana, uma película nojenta cobria parte da fonte perto das bordas e um cheiro terrível emanava dela. Os moinhos que rodavam, agora rodavam vagarosamente. Alguns finalmente pararam, os estabelecimentos comerciais fecharam, os cisnes migraram para águas mais limpas e os turistas não mais visitaram a cidade. Esse é um trabalho que ninguém vê. O trabalho do guardião de fonte, que está lá no meio da floresta, tirando um galinho, tirando o outro, não é publicado e não é premiado. Quem é que está cuidando das nossas crianças? Quem é que está cuidando dos nossos velhos? Quem é que está fazendo visita ao hospital? Quem é que está fazendo um bolinho quente para levar para alguém que está doente da igreja? Quem é que está cuidando dos seus pais? É ninguém. Sabe por quê? Porque a gente só pensa em ganhar dinheiro. Porque só existe glamour e reconhecimento fora das obrigações familiares. Dentro não existe. Então, as mulheres que cuidam de suas casas e da vida das outras pessoas, diz a Nancy Levenóis, estão todos os dias escolhendo a vida. Em cada refeição que preparam, a cada pilha de roupa suja que lavam, a cada ida ao supermercado, à escola, ao dentista, à loja de piano, ao treino de futebol ou à loja de calçados,
a cada palavra de encorajamento que dizem, a cada hora da noite que passam minando uma criança doente ou assustada, a cada disputa que arbitram entre seus filhos, a cada momento que passam brincando com Lego, pintando, ajudando com problemas de matemática, lendo uma história da Bíblia, ouvindo o marido ou o filho descrever o seu dia, a cada momento que passam intercedendo para o crescimento espiritual e a proteção de sua família. Dia após dia, elas estão construindo uma casa, sendo doadoras de vida, estabelecendo uma base e construindo um memorial que vai sobreviver para as gerações vindouras. Elas estão honrando seu Criador da melhor forma possível, porque elas estão fazendo aquilo que o Senhor as chamou para fazer. E por fim, a mulher piedosa segundo Deus é aquela que é submissa ao marido, que é uma boa esposa e que ama o seu marido. E eu vou terminar, eu vou deixar para fazer essa aberturazinha amanhã, né? Porque hoje é sexta, todo mundo chegou correndo, todo mundo atribulado, trânsito para lá e para cá, né? Então amanhã a gente vai entrar nesse item da nossa vida, que é um item tão importante, que é o primeiro, né, dessa lista de 3, né? Boas esposas, que amam seus maridos, amam seus filhos e que são boas donas de casa. Que o Senhor nos ajude, meninas, a mudar o nosso pensamento. Porque o problema não é o que a gente faz, pura e simplesmente, mas é o porquê. Onde é que o nosso coração está? Né? O louvor de quem nós amamos, o louvor de quem nós esperamos, a opinião de quem conta para nós. Isso é muito importante toda vez que a gente se colocar entre o pensamento feminista e o pensamento sobre a vocação de Deus para a mulher. A gente sempre precisa se perguntar: o louvor de quem eu estou esperando? E eu vou falar uma coisa para você, certamente isso vai surgir nas perguntas e respostas, mas eu queria só terminar falando isso. A gente pode falar mais sobre isso nas perguntas e nas respostas. Mas qualquer atividade que nós pensemos em exercer, além de ser boa esposa, boa mãe e boa dona de casa, qualquer atividade não pode ferir essas 3. Qualquer atividade. Porque às vezes a pessoa fala assim: eu não trabalho fora de casa, mas vive enfiada na igreja. Trabalha na igreja de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não é uma boa dona de casa porque trabalha na igreja demais. Ou não é uma boa dona de casa e não é uma boa mãe porque vê televisão o dia inteiro. Ou porque está na academia o dia inteiro. Então, qualquer atividade que nós façamos, seja estudar, seja ter um trabalho fora de casa, seja ter um trabalho na nossa própria casa que renda algum dinheiro, qualquer coisa que tome o nosso tempo além da medida razoável precisa ser colocado de lado. E entenda, a gente fala muito de filhos, mas o primeiro lugar da nossa vida não são os filhos, é o marido. Então você pode nem ter filhos ainda, mas se o seu marido está sofrendo, se a sua casa está sofrendo, porque você está muito aperreada com muitas outras atividades, sejam elas quais forem, você precisa parar um pouquinho, rever a sua vocação à luz da palavra de Deus. Porque o seu marido, a sua casa e os seus filhos não podem ser relegados a segundo plano, por nada. Por nada. Nada é mais importante. Nenhuma outra vocação que possamos ter é mais importante do que essa primeira, que é uma vocação de toda a mulher. Qualquer outra vocação você pode ter, eu posso não ter, né? Você tem 2, eu tenho 3, você tem 3, eu não tenho nenhuma, e você vive sem. Mas a vocação da maternidade, de ser esposa, de ser cuidadora, de ser aquela que está levando o bolinho quente, daquela que está vendo qual é a necessidade, correndo para acudir. Isso é um chamado para toda mulher, independente do seu estado civil, independente da sua idade. Esse é um chamado de toda mulher. E esse é o nosso primeiro chamado. Cuidadoras de pessoas.
geradoras de vida, auxiliadoras idôneas dos nossos maridos. Então, não permitam que essas funções suas sofram por causa de outras, porque elas são a sua prioridade. E quando você for chamada no último dia para dar contas ao Senhor, você vai dar contas dessa. O Senhor não vai te chamar, se você é uma mulher casada, com filhos, o Senhor não vai te chamar. O Senhor não vai me chamar um dia e perguntar: você era professora, e você não exerceu a sua profissão. Ele não vai me cobrar isso. Ele não vai me cobrar isso. Agora, se eu releguei os meus filhos, e se eu releguei o meu marido e a minha casa, isso sim ele vai cobrar de mim. Porque essa segunda vocação não é opcional, mas a primeira não é. A primeira é uma vocação, é um chamado de Deus para toda mulher. Assim como todo homem é chamado para ser líder, toda mulher vai ser chamada para ser sua ajudadora. Todas nós. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a todo dia. Sabe faxina que você tem que fazer toda semana? A gente tem que fazer faxina na nossa mente toda semana. Escrabunhar os cantinhos que estão com poeira feminista. Porque é difícil a gente se livrar do modo de pensar do mundo. Por isso que lá em Romanos 12, fala que nós precisamos nos transformar. E como é que nós nos transformamos? Pela renovação da nossa mente. A nossa mente precisa ser modificada. Porque a gente tem se alimentado do pensamento do mundo, na questão do valor que a mulher tem. E a gente precisa alimentar a nossa mente da palavra de Deus, que é a única verdade. Vamos orar? Senhor Deus, nos ajuda a nos desintoxicar de todo o pensamento do mundo. Senhor, nos ajuda a aferir valor àquilo que o Senhor demanda de mim. Como isso é difícil, Senhor. Como nós nos medimos pelo que os outros pensam. Como nós nos medimos por aquilo que pessoas mundanas pensam, que não amam ao Senhor, não temem ao Senhor. Quando a Tua palavra fala que nós, mulheres mais velhas, devíamos ensinar as jovens não a bater asas e voar, não a ser o melhor que elas puderem dentro da sua carreira. Não é isso que nós somos chamadas a ensinar. Ninguém precisa ensinar isso. Nós somos chamadas a ensinar as mulheres mais novas a amar ao Senhor, amando seus maridos e seus filhos. Senhor, nós temos fugido como mulheres mais velhas da nossa responsabilidade, tanto de exercer os nossos papéis na vida da nossa família, como de exercê-los na nossa igreja. E nós pedimos perdão por isso, porque se hoje nós temos uma geração de meninas que odeiam o lar, que não querem ter filhos e que querem viver como os homens vivem, a culpa é nossa. Nós, mulheres mais velhas, não ensinamos as mulheres mais novas a amar as coisas que o Senhor ama. Por isso pedimos que o Senhor nos perdoe e tenha misericórdia de nós e nos ajude a labutar todos os dias para mudar a mentalidade das mulheres, para tirá-las das garras desse mundo, para que elas entendam que o seu trabalho é glorioso, porque foi um trabalho ordenado pelo Senhor. Tem misericórdia de nós, nos ajuda, Senhor Deus, a exercer essas funções que são tão difíceis, tão penosas, tão desgastantes, tão extenuantes, que exigem tanto da nossa fé, que é lidar com o nosso marido de forma respeitosa, que é cuidar dos nossos filhos, encaminhá-los ao Senhor, que é cuidar e gerenciar e administrar uma casa inteira. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Nós não podemos ter sucesso nisso se não for a Tua graça sobre nós, nos dando forças, nos dando olhos na eternidade. Tem misericórdia de nós, nos ajuda, Senhor, porque casas fortes, bem estabelecidas, são igrejas fortes e bem estabelecidas, é uma sociedade saudável. Tem misericórdia de nós, nos ajuda a cumprir o nosso papel, mesmo que ninguém cumpra. Nos ajuda a amar a nossa vocação, mesmo que o mundo odeie essa vocação. Nos ajuda a sentir orgulho e alegria de dizer que somos esposas, mães e cuidadoras do nosso lar. No nome de Jesus é que nós pedimos. Amém.